Olá, meu nome é Alan Leon e hoje estamos aqui para começar a estudar a matéria de organização, sistemas e métodos. A organização, sistemas e métodos, se a gente fosse pensar, ela seria a disciplina que estuda a gestão de processos. E esse é o tema da nossa primeira aula. Primeira coisa, o que são processos? Processos são tarefas executadas por pessoas ou máquinas com o intuito de transformar um insumo em um produto. Ou seja, a gente tem aqui o início, a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, etapa 1, etapa 2, etapa 3, e aqui no fim sai um produto. Aqui no início entra o insumo, e no fim nós tivemos a saída de produto. Isso é, de uma forma bem simples, um processo. O que a gente vai estudar nessa disciplina? Como a gente consegue analisar esse processo, como a gente pode fazer para levantar os dados, como a gente pode saber para esse processo está certo ou não. Depois, como a gente pode tomar decisões para que esse processo ele seja otimizado. A primeira etapa que a gente tem que estudar, a primeira coisa que a gente vai estudar é quais são os objetivos, ou seja, o porquê a gente vai pensar nessa gestão de processo. A primeira característica, a gente tem que identificar a utilidade de cada etapa do processo. Antes, como é que a gente sabe se cada etapa ela é necessária? A gente viu no exemplo de trás a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3. Vamos supor que a gente pudesse excluir a etapa 2. Será que esse processo ele não seria mais eficiente? Será que se a gente, por exemplo, juntasse a etapa 2 com a etapa 3, uma pessoa só desenvolvendo, ou uma máquina só que desenvolvesse essa etapa, nós não conseguiríamos um aumento de produção, uma redução dos custos ou uma otimização na qualidade do produto? A segunda coisa é a gente verificar a vantagem de se alterar ou não a sequência das operações. Então a gente tem que conseguir analisar um processo e pensar assim, essa etapa, primeiro, é necessária? Segundo, se eu alterar ou se eu trocar essa etapa, o meu produto ele vai ser melhor desenvolvido? Às vezes também a gente pode pensar assim, será que se eu fizesse primeiro a etapa 2 e depois a etapa 1, um produto, será que a gente não teria um produto de melhor qualidade? Essa alteração a gente pode entender a sua necessidade ou a sua importância dentro da gestão de processos. Terceiro objetivo, adequar a operação às pessoas. Será que cada pessoa dentro dessas etapas, ela é a pessoa que melhor consegue desenvolver essa atividade? Será que a pessoa que está desenvolvendo a etapa 1, ela não seria mais hábil no desenvolvimento da etapa 2? Ou será que a pessoa da etapa 2, ela não tem uma restrição que faça com que ela desenvolva essa etapa com uma deficiência menor, com uma deficiência de tempo ou uma deficiência de qualidade? E se ela tem essa deficiência, existe algum treinamento que a gente pode dar para o funcionário para que ele consiga suprir essa deficiência? Então, numa etapa produtiva, será que a gente consegue treinar esses funcionários no desenvolvimento de cada etapa? Se for um serviço, será que, por exemplo, um funcionário que trabalha no desenvolvimento de um serviço de telemarketing e dentro de uma etapa de vendas a ligação e depois a separação do produto e depois o oferecimento. Será que o funcionário que desenvolve a etapa da venda do produto por telemarketing, ele tem as habilidades necessárias? Se ele não tem, como a gente deve treinar esse funcionário para que ele consiga fazer essa etapa de uma maneira mais produtiva, de uma maneira melhor, para que a gente consiga otimizar todos os recursos dentro desse processo que a gente está analisando. Agora, a gente vai estudar quais são as etapas de estudo organizacional. Para a gente analisar um processo, existe uma metodologia, e essa metodologia ela tem que ser seguida para que a gente consiga ter uma visão macro, perceba uma visão sistêmica desse processo e consiga tomar uma decisão mais correta. Vamos lá. A primeira etapa que a gente tem que ter na análise de um processo é a projeção da missão da equipe. Antes da gente pensar em mudar qualquer coisa, seja ela operacional, seja o desenvolvimento de um serviço, a gente tem que trabalhar e projetar, fazer com que a equipe saiba
aquilo que ela tem que fazer. Ou seja, que ela tenha uma visão muito clara daquilo que ela tem que fazer. Isso vai gerar uma motivação no desenvolvimento da ação e ela vai garantir que você consiga desenvolver essa análise do processo em conformidade com os esforços que vocês vão desprender naquela atividade. A segunda etapa é a revisão do macrofluxo operacional. Os processos, eles têm correlações. Então, às vezes, o processo que você vai analisar, ele faz parte de um processo maior. As alterações que você vai fazer dentro desse processo, ele vai afetar algum processo com que ele é dependente, ele vai afetar um processo cliente, ou o resultado dele vai afetar um processo que esse outro processo é cliente desse. Como funciona essa alteração? Como funciona todas as correlações do seu processo que você está analisando e saber como cada uma pode ser afetada com a mudança que você vai fazer dentro deste processo. Depois, a gente elabora o sumário do processo. É a criação de códigos para representar as atividades envolvidas. É como a gente começa a operacionalizar e estruturar uma forma de comunicação dentro dessa gestão, para as pessoas que estão desenvolvidas dentro da equipe, elas saibam o que significa cada etapa e quando eles forem fazer o relatório desse processo, saber o que significa cada código, cada sigla ou cada etapa que eles quiseram apresentar dentro desse estudo. E por último, análise das atividades. É pensar cada etapa do processo ou dentro desse macroprocesso, quais são os microprocessos que são semelhantes. Então, designar uma equipe para que ela consiga analisar esses processos semelhantes, outra equipe, outros processos que são semelhantes entre si. Assim, a gente leva na diminuição, a otimização da capacidade produtiva dessas equipes. O item 5, definição das medidas, são os parâmetros e métricas a serem utilizados. Por exemplo, imagina se uma produção, no planejamento de uma produção, uma equipe desenvolve em unidade e coloca que tem que ser desenvolvida 40 mil unidades. Quando chega numa outra análise de processo que vai realizar a compra do insumo, ele faz a compra pensando que não são 40 mil unidades, ou são 40 mil milhares de unidades. Essa comunicação e a definição da métrica é importante para que as decisões elas sejam proporcionais em todas as análises. E por último, o desenvolvimento do manual. Todo processo que foi estudado, ele tem que gerar um manual. Para quê? Para que toda pessoa depois que vai conhecer esse processo, ele não precise fazer um estudo do zero. Ele consegue aplicar, analisar esse manual, entender qual foi o desenvolvimento da equipe, entender quais são os pontos fortes, os pontos fracos desse processo e consiga ter uma visão sistêmica sem que ele tenha que refazer todo o trabalho de novo. Agora, a gente vai estudar quais são os indicadores dos processos. Como a gente sabe que um processo funciona corretamente? Como a gente sabe que um processo ele é bom ou que ele não apresenta irregularidades, que ele está otimizado da sua melhor maneira? A primeira coisa que a gente tem que considerar são que este processo ele tem resultados em diversas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva financeira. Então, esse processo ele gera uma liquidez corrente para a empresa, ele fez que a receita dessa empresa crescesse, a margem bruta, o faturamento, ele reduziu o custo, ele aumentou a venda, ele aumentou o lucro dessa empresa. Então, ele tem uma função positiva. Se a gente aplica um processo, ele deu, por exemplo, prejuízo para a empresa, ou esse processo aumentou o custo de produção, ou esse processo está com um custo operacional muito elevado, isso quer dizer que ele apresenta alguma irregularidade. Deve ser um processo, é um processo que tem que ser analisado, é um processo que merece um estudo mais aprofundado. Depois, a perspectiva do cliente. Esse processo, ele gerou, alteração nesse processo, ele gerou o aumento da participação de mercado da sua empresa ou do seu produto,
ele conseguiu atrair novos clientes? Qual foi o impacto dessa decisão com os clientes? A percepção dele na marca, gostar ou não de um produto, aceitação desse produto, o fato, desde que o produto, que o cliente compre ou que o cliente lembre do produto, isso pode ser caracterizado como indicador na perspectiva do cliente. Depois, a perspectiva de processos críticos. Dentro de uma empresa, se a gente analisa todos os processos numa visão sistêmica, qual é o processo crítico? Qual é aquele processo que estrangula a produção da sua empresa? Qual é aquele processo que você não consegue produzir mais porque ele influencia diretamente em todos os outros processos? Depois, tanto operacional, o nível de desperdício que a sua empresa está gerando, o quanto de produto ou não conformidade você tem, que ele tem que ser descartado, ou consumo excessivo de matéria-prima, desperdício de matéria-prima, o desperdício no produto, às vezes no ponto de venda, ou uma outra caracterização que o cliente tenha do seu produto que faça com que ele descarte esse produto antes da aquisição, ou a ociosidade, tanto do seu maquinário quanto dos seus funcionários. Então, se você tem uma máquina, que é um bem produtivo, e você só opera ela 4 horas por dia, quer dizer que as outras 4 horas ela ficou ociosa. Você poderia ter uma outra linha utilizando essa máquina mais 4 horas. Ou se os seus funcionários eles ficam tempos ociosos, quer dizer que você está com um processo crítico. Se um funcionário, às vezes você tem uma etapa do processo que está sobrecarregada e a outra etapa do processo que ela está ociosa. Porque mesmo que numa etapa tenha 2 funcionários e esteja sobrecarregada, a outra tenha 2 funcionários e esteja ociosa, será que cada etapa precisa de 2 funcionários iguais? Será que não seria melhor você trabalhar com 3 funcionários numa etapa e deixar que um funcionário faça a etapa do processo? Outro indicador de desempenho é o aprendizado e o crescimento. Esse processo, como ele interfere na visão de longo prazo da empresa, na busca de solução e no reconhecimento da empresa enquanto uma empresa de excelência. Se esse processo ele atua e faz com que a empresa ela seja reconhecida positivamente, ele também pode ser considerado um indicador. Às vezes, uma melhoria ela não traz um lucro para a empresa financeiro, mas ela traz uma percepção do cliente da imagem institucional, por exemplo, ou faz com que um desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento faz com que essa empresa seja reconhecida em excelência pelos seus consumidores. Esse reconhecimento, mais para frente, ela vai gerar, fazer com que os consumidores consumam mais o seu produto, gerando um lucro, que não foi um lucro direto do processo, mas foi um lucro indireto, porque pelo reconhecimento de excelência da sua marca ou da sua empresa. Depois, o nível de responsabilidade socioambiental. A imagem pública que a sua empresa tem enquanto uma empresa ecologicamente correta ou uma empresa responsável, tanto socialmente quanto ambientalmente. Nos últimos 10 anos, a gente percebeu um aumento da preocupação do consumidor em comprar produtos de empresa que sejam ecologicamente corretas, tanto e empresas que atendam, além da necessidade do lucro, uma função social. É aquela empresa que consegue interagir e influenciar de uma maneira positiva a comunidade onde ela está inserida. Isso faz também, isso pode ser medido, existem institutos que medem, existem questionários específicos para isso, e pode ser um indicador também. E depois, o ambiente organizacional. Como está a formação do seu capital intelectual, como está o nível de desenvolvimento dos seus funcionários, nos 3 níveis, tanto no nível operacional, quanto no nível tático, quanto no nível de planejamento estratégico, como o desenvolvimento dos seus diretores estão influenciando a sua capacidade de trabalho e suas boas decisões na empresa. A empresa se preocupa ou não com a qualidade dos seus funcionários, capacitação e reconhecimento. E por último, a qualidade dos seus sistemas de informações. Será que esse processo ele gerou
um aumento, uma melhoria no seu sistema de informação, se você está trabalhando com softwares mais atualizados, softwares modernos que trazem para a empresa um ganho, uma competitividade ou uma rapidez de decisão em relação aos concorrentes. Agora, a gente vai pensar, quando a gente analisa um processo, como será que eu posso levantar os dados? Como eu posso chegar na conclusão que a minha empresa ou que aquele processo ele não está sendo realizado da maneira correta? A gente viu agora de pouco, falou, olha, as etapas do estudo organizacionais são essas. E a primeira sempre é o levantamento correto da informação. Para a gente levantar essas informações, a gente tem três instrumentos que as empresas mais usam nesse momento. O primeiro é a entrevista. A entrevista é o administrador lá com as pessoas chaves, ela faz um questionário pré-estruturado e pergunta, olha, sobre isso, o que acontece? O que acontece quando isso, qual é a realidade das suas empresas, dos seus processos, como você acha que está a qualidade do trabalho do seu funcionário, como está a satisfação dos trabalhadores que está com você, como está a administração. Então, numa entrevista, pessoa a pessoa, você levanta uma quantidade que você consegue de informações. Qual que é a sua vantagem? Ela permite interação com o entrevistado. Às vezes, durante uma entrevista, a pessoa fala para você uma coisa que você nunca tinha pensado. Fala, olha, eu acho que o que está acontecendo na empresa é por culpa do má gestão dos recursos. Ou a empresa está comprando matéria-prima errada. E você, olha, eu nunca tinha pensado nessa dimensão. Eu estava pensando só no meu processo, na produção, nas máquinas. Você consegue retirar uma percepção que você não tinha pensado. E também permite a você, o entrevistador, que você aprofunde mais o conhecimento de acordo com as respostas que o entrevistado vai te dando. Ele permite que você retire as informações com mais clareza. Às vezes você faz uma pergunta, a pessoa não responde corretamente, você consegue perguntar de novo e você consegue ir aprofundando o quanto você acha necessário para que você retire todas as informações necessárias para análise dentro do seu processo. E por último, permite para você um julgamento mais próximo. Por quê? Porque você foi até a pessoa que tem conhecimento e retirou as informações com a maior clareza possível. Qual que é a desvantagem? Primeiro, dificuldade de anotação. Aconselha-se que numa entrevista você grave a entrevista e depois você ouça essa entrevista algumas vezes para que você não perca nenhum detalhe. Porque se a gente for anotar, não dá tempo, a gente vai acabar suprimindo informações. E talvez, na hora da entrevista, você fale, olha, eu não anotei porque não era necessário. Mas você fez uma entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas, e os 3 entrevistados falaram alguma coisa semelhante. E você só vai conseguir perceber essa conotação quando você estiver ouvindo a gravação. Outra desvantagem é que a entrevista ela permite ao entrevistado palpite e adivinhação. É o achômetro. Quando você pergunta para a pessoa o que você acha sobre isso, ela vai responder a visão dela, é o que ela acha. Não necessariamente essa visão ela vai estar pautada num conhecimento aprofundado sobre o tema ou num conhecimento de teorias que, em base a ela, uma análise técnica profunda. Então, você vai ter que, na hora da análise, diferenciar, olha, isso daqui foi palpite, isso daqui foi uma percepção correta do processo que eu gostaria de estudar. E, por último, o envolvimento emocional. Principalmente se a gente estiver trabalhando numa empresa onde o clima organizacional está ruim, ou que tenha acontecido algum conflito recente, toda essa carga emocional ela vai passar para o entrevistado e vai tirar dela também a capacidade correta de julgamento. Ele vai falar aquilo que ele está magoado, ele vai falar uma percepção errada por tudo que aconteceu, talvez uma percepção errada sobre uma pessoa, sobre o fato, sobre um diretor ou sobre um subordinado, que não necessariamente ele falaria se ele não tivesse esse envolvimento emocional. Isso pode acontecer de uma maneira ao contrário também. Se a pessoa está muito satisfeita com a empresa,
se o entrevistado está trabalhando, se a entrevista tiver que falar alguma coisa de uma pessoa que é muito próxima dela, ela pode falar assim, olha, não, essa pessoa faz tudo corretamente. Só que poderia ter outras coisas que seriam otimizadas. Então, quando de uma entrevista, você tem que tentar ao máximo eliminar os fatores emocionais dessa pessoa, tendo um julgamento o mais próximo possível da percepção dos fatos. O segundo instrumento é o questionário. O questionário, ele traz a principal vantagem dele é que o tempo de aplicação é reduzido. Enquanto às vezes numa entrevista você demora 2 horas para fazer a entrevista, na aplicação do questionário você consegue em 2 horas aplicar 30 questionários. Então, a segunda vantagem é que o tempo de elaboração dele é mais reduzido. Por quê? O mesmo questionário que você faz para uma pessoa, você faz para aplicar para 200 pessoas. Você não precisa levar a característica de cada respondente na elaboração do questionário. E também o acesso facilitado aos entrevistados. Às vezes, a empresa precisa aplicar o questionário para o cliente. Se ele fosse fazer uma entrevista, o entrevistador deveria ir lá na casa de cada cliente, perguntar para ele toda a percepção. Como uma empresa pode fazer? Ela pode fazer enviar esse questionário por e-mail, esperar que o cliente responda e devolva por e-mail. Ele pode enviar esse questionário por uma mala direta e devolve depois pelo correio. E ele consegue não entrevistar 10, 20 clientes. Ele consegue, por exemplo, por e-mail enviar para 10 mil clientes. E quanto maior for a quantidade de questionários respondidos, mais a resposta se parece com o que realmente está acontecendo. A gente tem uma validade estatística maior desse questionário. Quais são as desvantagens de utilizar o questionário? Primeiro, ele inibe a formulação de críticas pelo entrevistado. O entrevistado ele vai poder responder só aquilo que você pergunta no questionário, principalmente quando as perguntas são fechadas. Pode, sim, não. Você gosta de 1 a 10. O quanto você gosta do produto? Eu gosto do produto 7. Ou se ele fala o quanto você gosta do produto? Eu gosto do produto 2. Quer dizer que ele não gosta do produto. Mas o que ele não gosta no produto? Se você não colocar nesse questionário um campo para que ele descreva aquilo que ele não gosta, você vai perder essa percepção por parte do seu entrevistado no questionário. E depois, o questionário ele também pode fornecer para você informações falsas ou imprecisas. É aquela pessoa, quando você vai fazer o questionário na empresa, o funcionário fala assim, tenho que responder? Tenho. Então vou pôr tudo 10 e pronto. Ou eu vou pôr tudo 0 porque eu não gosto da empresa. Ele não leu e analisou e fez o julgamento de cada um dos quesitos. Geralmente, quando a gente está fazendo a tabulação dos dados do questionário, quando a pessoa responde tudo 10 ou tudo 0, esses questionários eles são eliminados. Por quê? Porque ele não tem a validade estatística. Claro, se a pessoa responder todas 10 e nas questões abertas ele justificar o porquê ele deu todos esses 10, considera-se. Isso não é uma ponderação absoluta. E por último, a dificuldade de tabulação dos dados. Às vezes, quando a gente faz o questionário, a gente tem que pensar em como vai ser tabulado ou qual é a resposta que a gente espera deste questionário. E hoje é muito mais fácil tabular, porque a gente tem softwares específicos para tabular, a gente tem o próprio Excel, a gente já consegue tabular, fazer as análises, conseguir fazer as médias, conseguir fazer os gráficos, mas antigamente era muito mais difícil tabular o questionário, por exemplo, se a gente tivesse que fazer na mão. Então, o uso de tecnologia ou a complexidade do questionário interfere muito na tabulação. E se a tabulação for mal feita, ela não vai trazer os dados que você quer quando está aplicando o questionário. E por último, a observação pessoal. A observação pessoal é o administrador ir lá no chão de fábrica que ele quer analisar, começar, pegar uma prancheta ou falar assim, olha, o que está acontecendo? Ele vai lá e vê mesmo, ele fica observando o que está acontecendo. Ele fala, olha, isso daqui pode ser um defeito, aquilo ali pode ser um defeito, olha, aquilo ali está acontecendo muito bem. Qual que é a vantagem da observação pessoal? Ele pode comparar informações. Então, ele já fez uma entrevista anterior,
ele já fez os questionários anterior e ele quer maiores esclarecimentos sobre o que está acontecendo. Ele pega e vai lá pessoalmente, vê e conflita as informações que ele obteve para ver se essa informação é verídica ou não. E depois, o conhecimento técnico. Quando você vai fazer um relatório sobre um determinado processo, que você foi lá e você analisou esse processo, a quantidade de dados externos que você conseguiu levantar é muito maior. Você tem uma precisão muito melhor de entender talvez aquele processo que você está desenvolvendo, ou te dá uma clareza maior de perceber o porquê, o que levou as pessoas a responderem o questionário daquela maneira, ou qual é a ponderação e a validade dos dados obtidos diante das outras duas ferramentas. E também a receptividade dos gestores. Geralmente quando você vai fazer uma observação e você os gestores são receptivos, você possibilita uma percepção mais acertada sobre os fatos. Qual que é a vantagem? A desvantagem é um processo demorado. Imagina uma empresa que tem 400 processos produtivos no desenvolvimento de 40 produtos. Se o administrador tiver que ir lá e observar um por um, talvez demore muito tempo. Ele vai precisar de 1 ano estudando cada processo aprofundadamente. Outra coisa, a impressão errônea. Da mesma forma que a gente tem o achismo do entrevistado, a gente pode ter o achismo do observador. É ele analisar o fato que aconteceu pelo filtro dele e pela percepção dele de verdade. Então, quando você vai fazer observação, você tem que se atentar apenas aos fatos que aconteceram e não à sua percepção de observador. E por último, a perturbação dos trabalhos. Não adianta você, toda vez que você está trabalhando e chega alguém e fala assim, olha, vai vir uma pessoa aqui e vai analisar vocês, pode acontecer 2 coisas. A primeira é todo mundo arruma as mesas, deixa tudo bonitinho porque está indo o pessoal avaliar lá. Ou um deslize que o pessoal deu, naquele dia que você estava sendo observado, justamente pela pressão que ele estava em ser observado, você analisa, olha, esse deslize ele é recorrente. Isso também pode prejudicar a sua percepção do processo. Vamos então para as questões comentadas, ou seja, como pode cair tudo isso que a gente aprendeu na aula durante o seu concurso. Vamos às questões? Primeira questão, põe na tela por gentileza. 2012, FCC, MPE, analista ministerial. Em atividades de organização e métodos, há instrumentos que possibilitam o cumprimento de uma boa análise organizacional. Um instrumento que permite alcançar melhor os objetivos da coleta de dados, com um grau de estímulo aplicado ao respondente, pode ser aplicado de forma pessoal, a entrevista. A entrevista, ela é a única que você vai aplicar de forma pessoal, com estímulo aplicado ao respondente. Você consegue, então, interagir de uma maneira maior com esse respondente. O questionário você também aplica pessoalmente. No entanto, ele não necessariamente precisa ser pessoalmente. Então você pode eliminar o questionário, a simulação você pode eliminar, o imaginário também, e a observação ela é impessoal. Então, a alternativa correta seria a entrevista. Vamos para a próxima. A gestão de performance. Os indicadores de desempenho podem ser construídos com base nas perspectivas financeira, dos clientes, do ambiente organizacional e da responsabilidade social. Estão corretas? Sim. Correto. Todas essas perspectivas, tanto a financeira quanto dos clientes, a do ambiente organizacional e da responsabilidade social ou a responsabilidade socioambiental, elas são indicadores que você pode analisar na gestão do seu processo. Bons estudos. Até a próxima aula.